Estar de volta aqui no Brasil, né? Fiquei 10 dias praticamente lá na África, no Quênia, logo após a nossa conferência, que foi uma bênção. Quantos estiveram aqui na nossa conferência aí na semana? Glória a Deus, foi uma bênção, né, pessoal? Uma presença de Deus aí muito especial, né? E tive a oportunidade de, nessa última, né, logo após a conferência, de ir para a África. Fui para o Quênia, né, para Nairobi. E Deus falou muito comigo lá durante esses dias, né? E eu quero compartilhar um pouco com vocês, mas só falando algo que me marcou nessa viagem, até que eu comentei de manhã. Para mim essa viagem, ela marcou algo profético na minha vida também, porque foi a viagem onde eu fechei o 5º continente, que eu tive a oportunidade de pisar nesse continente e ir levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, né? E não para brasileiros que moram lá, mas para nativos daquele país, né? Nativos daquele continente. Então eu entendi que foi um marco na minha vida, um marco no meu ministério, poder fechar esse ciclo, né? E ter a oportunidade de passar nos 5 continentes da nossa terra aqui, levando a mensagem do Evangelho de Jesus, né? Mas mais do que eu levei, eu recebi, meus irmãos, né? Deus falou comigo nesses dias, Deus falou comigo durante a minha viagem lá, muitas coisas, né? Não vou conseguir compartilhar tudo com vocês, mas quero hoje brevemente compartilhar algo que Deus falou comigo durante essa viagem. E uma coisa que eu achei interessante, né, que eu notei nesse povo, é que é um povo muito feliz, né? E assim, a gente ia para tribos, né, fomos para algumas aldeias, a gente passou também fazendo treinamento de pastores, treinamos mais ou menos uns 500 pastores lá, e a gente também teve a oportunidade de passar em algumas tribos, para conhecer a realidade também das pessoas que ainda vivem mais isoladas. E assim, é uma realidade muito difícil. Eu diria que é muito parecido, ô pastor Joey, com a realidade do nosso povo do sertão, onde a gente vai fazer a nossa próxima viagem missionária do Relevance, né? Então as pessoas não têm acesso muito a trabalho, não têm acesso muito a como ganhar dinheiro, com isso não têm acesso a comprar comida, comprar alimento também, né? E aí você vê uma pobreza muito grande, uma simplicidade muito grande. E o que me marcou é que apesar dessa simplicidade, esse povo tinha uma alegria muito grande, uma alegria que contagia. Aí eu voltei para casa e eu pedi para o ChatGPT me dar 2 imagens, né, do dia a dia, de 2 países. Ali é o Quênia, onde eu fui, né? E se vocês verem, gente, eu não estou mostrando uma imagem de pobreza do Quênia não, tá? Aquilo lá é uma imagem da realidade. Olha lá no fundo os prédios, isso aqui nós estamos falando de uma cidade grande lá no Quênia. Então não é uma imagem para tentar manipular no que eu quero falar aqui para vocês. Eu pedi para o ChatGPT me dar duas imagens do dia a dia dessas pessoas, né? E aqui uma imagem de Portugal, tá? Então aqui, antes de eu falar sobre isso aqui, eu queria que você pensasse aí no seu interior. Se você pudesse falar 3 coisas que te trazem alegria hoje, ou 3 coisas que você acha que se você tivesse te trariam alegria. Pensa aí, rapidinho, 3 coisas. 3 coisas que você acha que te trariam alegria, tá? Alguém poderia falar, me traria alegria morar em Portugal, né? Se você fosse escolher morar em um desses 2 lugares aqui, qual que você escolheria, meus irmãos? Que você acha que te daria mais alegria? Ali no Quênia ou em Portugal? Nunca vi ninguém falar, meu sonho é morar no Quênia, mas eu já vi muito brasileiro falar que meu sonho é morar em Portugal, né? Aí, puxa para mim, aí gente, eu sabia que os dados iam dar nisso, porque eu vi aquele povo. Olha só isso, taxa de depressão no Quênia 2,5%, a taxa de depressão em Portugal 12,5%, taxa de suicídio no Quênia 6 a cada 100 mil, e em Portugal 11 a cada 100 mil, tá? Gente, eu fui nas igrejas lá, tive a oportunidade a gente pregou na Convenção Batista, e depois eu tive a oportunidade de pregar em uma igreja batista lá no Quênia. E você chega em algumas igrejas lá, não tem instrumento. Sabe como é que é o louvor? É com as palmas. Mas você precisa ver o coração daquele povo adorando. Eles dançam com palmas, eles cantam com palmas, eles adoram ao Senhor com palmas, né? E a gente aqui no Brasil, às vezes a gente está muito mal acostumado, porque você vem aqui no culto e você reclama que talvez o som não está do seu agrado, ou você reclama que não tocou aquela música que você gostava, né? E lá eles não têm acesso às vezes a um instrumento musical, e eles estão adorando a Deus com muita alegria.
E eu falei assim: Deus, eu quero essa alegria para mim também. Como que esse povo tem tanta alegria, Senhor, né? Então assim, ninguém ia falar assim: eu acho que o que me daria mais alegria é morar no Quênia. Mas olha só o que os dados estão falando para nós, pessoal. Olha só o que os dados estão mostrando para a gente. Sabe o que os dados estão mostrando para a gente? Que a gente não sabe o que nos dá alegria de verdade. Isso aqui mostra, ninguém ia escolher isso. Ninguém ia falar que isso aqui dá mais alegria que aquilo lá. Ninguém aqui ia falar isso. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Tiago 1, 2 a 4. Enquanto você está abrindo aí, eu lembro quando eu comecei a dirigir, né? Vou fazer 38 anos, então tem 20 anos que eu comecei a dirigir. E quando eu comecei a dirigir, né, eu sempre gostei de som. E a gente gostava de botar um som legal no carro. Ó, o pastor Ivan aqui está olhando para mim. Você gosta de som, não gosta no carro, né? Então você vai lembrar disso daqui. Os meninos mais novos aqui, tipo o Gustavo, acho que ele não vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. Não sei se você experimentou isso aqui, né? Mas quando a gente ia botar um som legal no carro, a gente ia comprar aquele Pioneer, né? Lembra, né? Aí, ó, quem que teve um Pioneer no som do carro aí já, ó? Tá revelando a idade. Nunca teve, Panda? Não teve som no carro, não? Tinha que colocar um Pioneer, né? E aí eu coloquei um som no meu carro Pioneer, e a gente estava viajando, né, eu tinha uma banda na época, a gente estava viajando para ministrar. E aí quando a gente estava viajando para ministrar, eu estava querendo mostrar uma música pro pessoal. Falei: pessoal, ouvi uma música aqui muito boa, queria mostrar para vocês essa música. E aí eu botava na música, e aí o som do carro trocava automático. Aí eu botei de novo, e o som do carro trocava automático. Aí eu falei: gente, acho que está com algum problema, acho que, né, não sei se vocês vão saber disso, né, na época de CD riscava, né, e quando riscava ele não tocava direito, né, eu falei assim: acho que o CD está riscado e tal. Aí eu comecei a ouvir o pessoal do banco de trás dando risada. Aí eu olhei para trás, sabe o que eles estavam fazendo? Meus irmãos, né? Não sei se vocês lembram disso, mas tinha um controlezinho. Olha, o pastor Ivan já sacou na hora. Tinha um controlezinho que controlava o som do carro. E aí eles estavam controlando o som do banco de trás, né? E eu que estava no banco da frente estava tentando tomar o controle do carro e não conseguia, né? E eu acho que isso muitas vezes acontece na nossa vida. Tem coisas do banco de trás que estão tomando o controle daquilo que deveria estar sendo controlado pelo banco da frente, né? E eu queria perguntar para você hoje: o que tem controlado a sua alegria? Porque eu acredito que tem coisas que estão destruindo a sua alegria. E Tiago aqui nesse texto, ele vai nos ensinar como desenvolver a alegria. Porque desenvolver a alegria é bem diferente de encontrar alegria. Descobrir a alegria não significa encontrar algo. Não é você encontrar o seu próximo emprego, não é encontrar o seu próximo relacionamento. Não, vamos ver o que Tiago nos fala aqui. Ele fala: meus irmãos, considerem, versículo 2, 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o quê? O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tá, quem aqui, quando eu falei, pensa em 3 coisas que te dão alegria, ou que podem te dar alegria, sinceramente, alguém aqui falou que é provação? Tem alguém? Se tem alguém que falou que é a provação que te dá alegria, levanta a sua mão aí. Ninguém, né? Ninguém ia falar assim: não, o que me dá alegria é passar por uma provação, pastor Oliver. É perder o emprego. Me dá uma alegria perder o emprego. Me dá uma alegria quando alguém da minha família fica doente. Me dá alegria quando eu estou passando por um problema de relacionamento. Alguém fala isso? Talvez o meu cunhado Rafa, que é médico, né? Quando alguém fica doente, ele ganha dinheiro. Mas é brincadeira, viu, gente? Mas alguém fala isso? Eu tenho alegria com aprovação? Ninguém vai falar isso. Eu fico alegre quando eu estou passando por uma coisa difícil. Tá, então se ninguém está falando isso, ninguém colocou provação, quer dizer que nós estamos buscando alegria no lugar errado. Porque o nosso Criador, o autor de todas as coisas, o que ele fala para nós? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se você não consegue encontrar alegria na provação, quer dizer que você está buscando alegria nas coisas erradas, ou você está entendendo a alegria como algo errado.
Você não está entendendo o que é alegria. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, a palavra provações aqui, quando ela foi escrita no grego, e ela vem da palavra peirasmos, né, que quer dizer aqui, ela pode significar provações relacionadas a coisas financeiras, provações relacionadas à perseguição de cristãos que existiam na época, ou pode estar relacionado à tentação. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é que existem diversos tipos de provações. Todos nós estamos passando por algo, mas nem todos nós estamos passando pela mesma coisa. Por quê? Porque existem diversos tipos de provações. Então, assim como existem diversas marcas de refrigerante no supermercado, existem diversos tipos de provações. Então, existe a provação que está relacionada ao muito, e existe a provação que está relacionada ao pouco. E talvez para você é fácil se relacionar à provação do pouco, porque a maioria de nós sabe a dificuldade que é estar quebrado financeiramente. Mas você não sabe também que existe a provação que está relacionada ao muito. Que muitas vezes você ter muito financeiramente pode acabar te fazendo uma pessoa rica, né, falando de dinheiro, mas pode te fazer uma pessoa pobre falando de relacionamentos. Porque se você não souber lidar com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, se você não entender o propósito daquilo que Deus está colocando nas suas mãos, você não vai saber lidar com o problema do muito. Existem os problemas que os solteiros passam. E existem os problemas que os casados passam. Existem as provações dos solteiros e as provações do casado. É diferente. Existe a provação da solidão. E existe a provação da vida em comunidade também. E aí você fala assim, eu quero a aprovação. Eu acho, né, que eu seria bom passando pela aprovação que os casados passam, né? Você que é solteiro, você romantiza de casado. Você fala assim, eu acho que eu seria bom passando por essa aprovação. Ou você fala assim, eu acho que eu seria bom passando pela aprovação que os ricos passam. Acho que eu seria bom passando nessa aprovação aí, né? E a gente então começa a querer escolher a aprovação que a gente pode passar. Eu não quero mais ficar sozinho. Estou me sentindo sozinho. Então vou para uma igreja e vou começar a procurar uma vida em comunidade. O que acontece? Aí você começa a ter a aprovação da vida em comunidade. Só que aí você rapidamente se esquece da aprovação que você estava tendo quando você estava sozinho. Sabe uma das coisas que mais me marcou lá no Quênia? A gente foi numa aldeia lá, e essa aldeia tinha recebido um investimento de alguns americanos que montaram uma lavanderia. Já tinha uns 2, 3 anos que tinham montado uma lavanderia nessa aldeia. E essa lavanderia nunca foi usada, Panda, acredita? Sabe por quê? Porque as mulheres lá, elas entendiam o momento de lavar roupa não como um momento de trabalho, mas como um momento de socializar. Então, as mulheres, elas gostam de sentar e lavar roupa junto, conversando umas com as outras. Era um momento de socialização. As mulheres lá, elas gostavam de cozinhar juntas. Então, quando elas iam fazer alguma coisa, elas cozinhavam juntas, tudo. No dia que a gente foi ter um tempo com o pessoal lá da tribo, eles prepararam para a gente uma entrada, e aí eles fizeram um almoço, e as mulheres estavam lá todas juntas, preparando o alimento. Então eu entendi que uma das coisas que mais me marcou lá, que eu falei assim, poxa, uma das coisas que eu acho que esse povo mais tem que dar alegria para eles, é a vida em comunidade, é estar junto com outras pessoas. Eu fui na casa de um pastor, que a vida e a história dele me marcou muito. Ele falou mais de 60 mil quilômetros numa bicicleta para conseguir evangelizar aquela tribo lá. E vocês precisam ver o terreno, gente, é tudo estrada de terra, cheio de buraco, né? E ele tem essa bicicleta até hoje, ele mostrou essa bicicleta lá. E aí eu fui na casa desse pastor. Sabe como é que a casa desse pastor é feita de paredes de pedaço de alumínio? E aí a casa dele tem 2 sofás lá, tem 2 quartos, o banheiro fica para fora, não tem nem televisão lá. Aí eu falei assim, poxa, realmente, se eu morasse numa casa assim, eu também não ia querer ficar aqui dentro, não tem nada que fazer, fora o calor que fica lá dentro da casa do cara. Mas o que isso incentiva então a ele? A estar se relacionando com outras pessoas, não é verdade? Então uma coisa que eu entendi, que uma das coisas que gera mais isolamento para nós é o conforto. Aquilo que a gente mais busca, que é ter uma vida mais confortável, está nos levando a um lugar de maior isolamento. Por quê? Porque você fica com vontade de voltar para sua casa, porque lá você tem um Netflix para você assistir um seriado. Meus irmãos, na minha época, esses dias eu estava com um casal lá em casa, e aí estava tendo o jogo lá, final da Kings League, aqui do Brasil. Aí eu estava lá, e bem na hora da final, os caras chegaram, o casal chegou lá, uma bênção, né? Aí, estava lá, fui receber, aí eu falei assim, rapaz, tô querendo ver essa final aqui e tal, mas vou assistir
assistir depois, e desliguei a TV. Aí ele perguntou assim para mim, tá gravando? Aí eu falei assim, que isso, meu? Você tá achando que é DirecTV, Sky? É YouTube, o negócio fica lá, é só entrar depois e assistir. Mas não é assim, hoje em dia, você entra lá e você assiste o que você quer na hora que você quer. Meu irmão, na minha época que eu tinha que acompanhar seriado, eu tinha que esperar o dia e o horário que aquele episódio ia passar para eu entrar lá e assistir, era um por semana. Agora a gente recebe o negócio inteiro de uma vez. Quando os caras começam a mandar um por semana, aí todo mundo fica reclamando que é um saco, não é verdade? Então é assim, a gente tem conforto na nossa casa. Você vai para a sua casa, está calor na rua, você tem um ar-condicionado lá na sua casa, tem um ventilador lá na sua casa. Você vai para a sua casa, sabe, você está com fome, tem uma comida boa lá para você comer. Está frio, tem uma coberta lá para você se cobrir, sabe? Então a gente fica procurando conforto. Por quê? Porque a gente acha que o conforto vai nos fazer mais feliz, porque a gente acha que o conforto vai nos trazer mais alegria. Aí como é que eu vou num lugar onde não tem conforto nenhum, onde o povo está vivendo muitas vezes na miséria, e o povo é muito mais feliz que eu, o povo é muito mais alegre que a maioria de nós aqui? Falei, que alegria é essa que esse povo está encontrando? Vida em comunidade, meu irmão. Aí a gente fala que nós temos grupo de discipulado aqui na nossa igreja, e aí você não participa de um grupo de discipulado, e você reclama que você não está bem, você não está vivendo comunidade aqui com a gente. Sabe, você está precisando de ajuda, e você fala que a igreja não te ajuda, mas você não está num grupo de discipulado. Sabe, você não pode doar uma noite da sua semana para você estar com outros irmãos aqui da igreja, porque você acha que isso é pesado para você. Mal você sabe que é isso que te faz, isso que vai te fazer bem, isso que vai te dar crescimento, isso que vai fazer você se sentir melhor. E aí eu não posso fazer isso porque eu preciso do meu conforto, eu preciso do meu descanso. E aí você não percebe que você muitas vezes, você está vivendo uma infelicidade, você está vivendo uma angústia, você está passando por momentos difíceis, porque você está escolhendo as coisas erradas. Ao invés de você escolher aquilo que a palavra de Deus fala para nós que vai te fazer melhor, você está fazendo as escolhas que você acha que vai fazer melhor para você. Agora, meus irmãos, alguém aqui falou que provação é algo que te dá alegria? Ninguém. Então eu vou falar para você, você não sabe o que te faz feliz, você não sabe o que te dá alegria. Quantas vezes você já não mudou de ideia? Você acha que você sabe, mas nós temos aqui a palavra do nosso Senhor, a palavra de Deus, do nosso Criador, e Ele está falando para a gente aqui. Você quer ter uma grande alegria? Está na provação, está na dificuldade. Então a gente tem que, primeira coisa para a gente entender o que é provação, a gente tem que fazer uma distinção entre provação e tentação. Por quê? Porque se a gente não fizer uma distinção entre provação e tentação, a gente muitas vezes pode culpar o diabo por coisas que são decisões nossas. Provação é diferente de tentação. E como é que isso difere? Isso difere nas ferramentas que você vai usar para lidar com essas coisas. Porque a palavra de Deus fala que quando você é tentado, a ferramenta que você tem que usar contra a tentação é resistência. Então você tem que resistir à sua carne, resistir à vontade que você tem nesse momento. Mas a palavra de Deus fala que quando você está passando por uma provação, a ferramenta que você usa para lidar com uma provação não é a resistência, é a aceitação. E se você não tem sabedoria para diferenciar uma provação de uma tentação, você pode estar tomando as decisões erradas na sua vida. Por quê? Porque você pode estar aceitando coisas que você deveria resistir, e você pode estar resistindo a coisas que você deveria aceitar na sua vida. E como é que a gente então consegue diferenciar isso na nossa vida? Como é que eu diferencio uma provação de uma tentação na minha vida? Tiago fala para nós no versículo 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. A gente precisa de sabedoria. E sabe qual que é o problema da nossa geração hoje? É uma geração viciada em conhecimento. Então, tem muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria. Tem muito conhecimento, mas tem pouca prática. Tem muito conhecimento, mas não tem uma direção do Espírito Santo. Meus irmãos, aquele povo lá não tem quase conhecimento às vezes nenhum. Tem gente que não sabe ler, mas é um povo que tem uma fé. E aí me perguntaram assim, poxa, mas como é que aquele povo vive tantos milagres? É que você não foi lá para ver o que é o sistema de saúde daquele país. Você não foi lá para ver como é que é a alimentação, a educação naquele lugar. Talvez se você estivesse no lugar daquela pessoa, você ia ter uma fé tão grande, porque você sabe que se você não tiver fé, é a única coisa que você tem. A gente precisa de sabedoria.
Como é que pode, talvez, uma pessoa que não sabe ler, ter mais sabedoria que eu e você, que temos acesso a um monte de informação aqui? A sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem do nosso Espírito Santo. Conhecimento é extremamente importante, meus irmãos. Nós precisamos estudar, nós precisamos ler. Eu mesmo estou viciado em estudar coisas novas, em ler. Mas o que eu tenho visto, não adianta nada eu ter todo esse conhecimento se Deus não me der sabedoria de como aplicar esse conhecimento na minha vida. De Deus não me dar sabedoria de como que eu posso começar a ser transformado por mim mesmo, transformado pelo Espírito Santo, a ter uma sensibilidade à voz do Espírito. Então a gente precisa ser uma geração que busca a sabedoria do Senhor. Senhor, me dá sabedoria de diferenciar uma provação de uma tentação na minha vida. Senhor, me dá sabedoria de entender aquilo que realmente vai trazer alegria para o meu coração, alegria para a minha vida. E outra coisa que a gente tem que saber diferenciar, para a gente poder experimentar essa boa, perfeita vontade do Senhor na nossa vida, é diferenciar prazer de alegria. Sabia que existe uma diferença entre prazer e alegria? E nós somos a geração viciada em prazer. A gente está o tempo inteiro buscando um sentimento. Você está buscando um sentimento de se sentir alegre. Você está buscando um sentimento de se sentir bem. Você está buscando um sentimento de você experimentar isso que Deus está falando aqui, de experimentar essa alegria. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A alegria pode ser um prazer, mas a alegria não precisa ser um prazer, né? A gente precisa entender que a nossa expectativa cultural de alegria é diferente daquilo que Jesus chama de alegria. E Hebreus 12 vai nos ensinar um pouco sobre isso. É um versículo que eu gosto muito, né? Então, talvez você comece a olhar para o lado e você pensa assim: poxa, as pessoas que estão à minha volta, elas estão felizes o tempo todo, sabe? Você entra na rede social e está todo mundo feliz, está todo mundo postando coisa boa. Por exemplo, essa semana aqui a gente postou uma coisa boa, que a minha irmã, depois de muitos anos, ela está grávida, né? Meu cunhado, a gente está celebrando isso daí, é uma vitória, né? Para a nossa família espiritual, para a nossa família aqui. Passou por câncer, perdeu o primeiro bebê, e agora a gente pode celebrar, um motivo de alegria para nós, né? E a gente posta essas coisas na rede social, e a gente começa a falar assim: nossa, aquela pessoa está viajando para o lugar que eu queria ir, aquela pessoa comprou o carro que eu queria ter, comprou o apartamento que eu gostaria de ter, fez a viagem que eu gostaria de ter feito. E a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a olhar para o outro, e a gente começa a ficar zons, e você fica olhando para cá, você fica olhando para lá, e você fica olhando para cá, e você fica olhando para cá, e não sei o que. Gente, isso aqui está machucando o meu pescoço. Imagina o que esse movimento não faz com a sua alma. Não tem coisa mais clichê de falar, mas não existe nada que nos faz perder mais alegria do que comparação. Comparação faz a gente perder a nossa alegria. Você fica comparando o seu talento com o talento do outro, e você espera que você vai ter alegria. Você fica comparando a sua situação com a situação de outra pessoa, e você acha que você vai ter alegria. Igual aqui, você fala assim: eu acho que se eu morasse lá em Portugal eu ia ter alegria. Meus irmãos, olha só os índices. Você nunca ia falar para mim que se eu morasse no Quênia você ia ser feliz. A gente não sabe, mas Jesus, ele nos ensina. Hebreus 12:2, ele fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É aqui que está o centro da minha mensagem hoje. Pelo que lhe foi proposto. Outra versão fala em troca de. Alegria, meus irmãos, primeira coisa, ela é um ponto de vista. É um modo de olhar para as coisas. Isso faz você se sentir livre, porque te liberta da necessidade de ter que estar se sentindo de certa maneira. Sabe, eu já ouvi tantas pessoas falando assim: eu estou saindo do meu emprego porque eu estou infeliz. Porque as pessoas não entendem que alegria não é ausência de tristeza ou presença do espetacular. Jesus nos fala aqui, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, ele não achou alegria no evento, ele achou alegria no resultado do evento. Jesus, ele não conseguia, por ser Deus em carne, transcender a dor humana, não. Ele não conseguia transcender a dor dos pregos nas mãos, a dor dos pregos nos pés. Foi tão doloroso para ele quanto seria para qualquer um de nós, mas ele tinha um propósito, e esse propósito deu para ele alegria.
Estava compartilhando com a minha esposa, com a Nicole, essa semana sobre isso, sobre essa mensagem que Deus estava falando no meu coração. E ela perguntou assim para mim: você acha que está relacionado à fé, essa alegria que aquele povo tem? Aí eu parei para pensar. E eu falei assim: sabe qual foi um dos maiores erros que a gente tem feito como igreja, no nosso discurso? A gente tem relacionado a alegria com fé. A gente tem falado: vem para Jesus que você vai ser feliz, né? E aí o que acontece é que, meus irmãos, tem coisas que você passa na vida, né, que você vai passar você sendo cristão ou não sendo cristão, né? Então isso vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, né? Então comer um hambúrguer, né, é prazeroso para o cristão e também é prazeroso para o não cristão. Passar por uma dificuldade é uma dificuldade para o cristão e para o não cristão. Então muitas vezes tem muitas pessoas que têm se frustrado com o evangelho porque a gente tem falado de uma propaganda enganosa. Vem para Jesus que você vai ser feliz. Sim, se você entender o que é vir para Jesus. Porque eu não acho que vir para Jesus vai te fazer feliz. Mas o que eu acho é que vir para Jesus vai te dar um propósito. E esse propósito vai te fazer feliz. Porque o propósito tem a ver com renúncia. O propósito tem a ver com sacrifício. Sabe, então, você reclama. Meus irmãos, quantas vezes eu não estava cansado, um dia que eu tinha grupo de discipulado, falei: nossa, hoje eu queria ficar em casa descansando. Não é, pastor Elton? Já não sentiu isso daí? Quase toda semana. Mas aí a gente vai. E aí quem que recebe vida? Somos nós, cara. A gente é alimentado, a gente recebe vida quando a gente sacrifica, quando a gente ama o próximo, quando a gente se entrega, quando a gente renuncia. Mas você está indo pelo prazer da sua carne. Meus irmãos, a palavra de Deus já fala para nós que o nosso coração é enganoso. Não deixa o seu coração te enganar. Seu coração está te enganando. Seu coração está tentando falar para você que se você tiver aquele carro você vai ser feliz. Se você tiver esse tanto de dinheiro você vai ser feliz. Se você tiver aquela viagem você vai ser feliz. Se você morar em tal lugar você vai ser feliz. Meus irmãos, a felicidade não está na circunstância. A felicidade está em Jesus Cristo. A felicidade está na presença e no propósito que a salvação gera dentro de nós. A palavra de Deus nos fala em Salmos 16: na sua presença está a verdadeira alegria. Quando Jesus ele teve um encontro com Moisés, ele teve um encontro com Moisés, foi se apresentar. Ele não se apresentou como eu era. Ele não se apresentou como eu vou ser. Sabe como Jesus se apresentou? Ele se apresentou como eu sou. Ou seja, Salmos está nos falando: na sua presença está a verdadeira alegria. Presença de Deus, na presença de Deus está a verdadeira alegria. Mas deixa eu te falar outra coisa. A presença de Deus não está só aqui dentro desse lugar aqui. A presença de Deus está em todo lugar. A presença de Deus está na sua casa, está no seu trabalho. Então quando a palavra de Deus fala que na sua presença está a verdadeira alegria, sabe o que está falando para nós? Que nós temos que nos fazer presente. E muitas vezes você não está presente. Sabe, você está presente nesse culto aqui agora? Ou você está pensando no que você vai comer a hora que terminar esse culto aqui? Ou você está pensando que amanhã você tem que ir trabalhar e você já está pensando nas coisas que você tem para fazer? Ou você está pensando quando é que o pastor vai parar de falar e vai terminar a palavra para poder ir para casa descansar? Você tem que se fazer presente. Quantas vezes você não foi num show, ou você foi num evento e você ficou mais preocupado em tirar foto e filmar para mostrar para os outros que você estava lá, do que você se fazer presente e aproveitar aquele momento que você estava tendo lá? Muitas vezes a gente não se faz presente nos lugares. E o que a palavra de Deus está falando é: você quer experimentar a verdadeira alegria? Se faça presente na presença de Deus. Se faça presente na presença de Deus. Aqui no louvor, meus irmãos, a gente teve um louvor maravilhoso. Olha lá, o Dandan ministrou louvor aqui pela primeira vez no domingo, não é? Glória a Deus pela sua vida, Dandan. Foi uma bênção. Tivemos um louvor aqui maravilhoso, não é verdade? Mas meus irmãos, você chega aqui, você fica preocupado com o som. Você fica preocupado se a música você conhece a letra. Você fica preocupado se você está cansado ou não, você já quer sentar. E você fica olhando, está todo mundo de pé, você fica com vergonha, porque você está cansado, né? E você não se faz presente no momento do louvor. Hoje de manhã eu estava aqui, estava passando um monte de coisa na minha cabeça. Estava assim, preciso resolver isso daqui, preciso resolver aquele problema. Gente, pastor de igreja aqui, o pastor Elton sabe, fico mandando mensagem para ele o culto inteiro aqui, falando, tem que arrumar isso aqui, tem que ver isso daqui. Hoje de manhã eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu estou falando sobre isso, eu vou me fazer presente nesse momento aqui. E aí, eu fiquei essa semana inteira, porque parecia que eu estava há muito tempo sem conseguir sentir a presença de Deus. Deus, eu quero sentir a sua presença, quero sentir a sua presença.
né? E aí, hoje de manhã eu falei assim, eu vou me fazer presente aqui nesse lugar. Meus irmãos, eu senti a presença de Deus como há muito tempo eu não sentia. Foi uma manifestação da presença de Deus na minha vida. Foi muito especial para mim. Estava preocupado com a pregação, desliguei tudo. Louvor foi alguma coisa demais hoje de manhã? Não foi, foi normal. O que mudou? Eu me fiz presente nesse lugar aqui. Você quer experimentar a verdadeira alegria que vem da presença de Deus? Se faça presente, meu irmão. Sabe, desliga na hora do louvor, sabe, conecta o seu coração com Deus, foca nas palavras que estão saindo da sua boca, sabe, que sejam palavras que saem do seu coração, que sejam palavras que são verdadeiras para você, sabe, a gente está cantando tantas coisas bonitas aqui, sabe, talvez você está passando por um monte de dificuldade, problema, você está ansioso, você está angustiado, e aí você tem a oportunidade de chegar aqui na igreja e cantar uma música como a gente cantou aqui hoje, que o Senhor é fiel em todo tempo, mas você está cantando uma coisa que você não está experimentando, mas o que Deus está falando para você é: se você se fizer presente, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da tempestade, você vai poder experimentar que eu sou fiel em todo tempo. Declara isso com o seu coração, declara isso como uma verdade. És fiel em todo tempo, a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Foi isso que a gente cantou aqui hoje à noite. Você pode tirar essa angústia, você pode tirar essa tristeza, você pode tirar essa preocupação do seu coração, se você se fizer presente na presença de Deus. E aí, para encerrar, né? Então você tem que focar, você não pode ficar olhando para trás, e também não pode ficar olhando muito para frente, né? Uma vez eu estava dirigindo para um lugar que eu não conheço, lá para a região do centro de São Paulo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. No centro de São Paulo, se você errar uma entrada, para você dar a volta naquele lugar lá, né? Eu não sei explicar para vocês como é que construíram aquelas ruas ali, mas eu sei que tipo assim, para dar a volta depois que você erra uma rua é complicado. E aí eu estava lá dirigindo, indo para um lugar que eu nunca tinha ido antes, e aí coloquei no meu GPS, e eu estava preocupado, porque tem umas ruas assim que é três ruas, você não sabe qual que você tem que estar, para qual que você tem que entrar, e eu estava olhando para dali 2 quadras, eu ia ter que pegar uma entrada meio estranha, eu estava tentando entender onde eu estava, e o que aconteceu foi que eu bati no carro que estava 2 metros na minha frente, e é isso que muitas vezes acontece, a gente está olhando para 2 quadras lá para frente, mas a gente não consegue olhar para 2 metros aqui na frente, e aí a gente bate naquilo que está na nossa frente, ao invés da gente entender que Deus já está cuidando, está preparando aquilo lá que vai acontecer ali na frente, né? Então a gente não pode, a gente tem que ter um foco, né, no presente, a gente não olhar para o passado, a gente não ficar olhando muito para o futuro. É lógico que a gente pode se planejar, isso é importante, né? Mas poxa, você está preocupado com a sua aposentadoria, você só tem 25 anos, calma aí, as coisas vão se ajeitar, né? Então assim, poxa, você não está pagando, calma, as coisas vão acontecer, né? Então você não pode escolher alegria, você só pode escolher as suas prioridades, e as suas prioridades vão determinar a sua alegria. Quando você sabe de onde vem, determina quando acaba. É a fonte da sua alegria. O modo de saber isso é saber as suas prioridades. Então, meus irmãos, para eu encerrar aqui, eu quero dizer o seguinte: a gente tem deixado muitas coisas do banco de trás controlarem a nossa alegria, né? Talvez você tenha deixado circunstâncias, só que aí quando acontece algo inconveniente, a circunstância rouba a sua alegria. Banco de trás. Talvez você tenha deixado a aprovação de outras pessoas controlar a sua alegria. E aí quando as pessoas não te aprovam de alguma maneira, isso rouba a sua alegria. Talvez você tenha deixado então coisas que deveriam estar no banco de trás, estarem no banco do motorista. E a gente precisa assumir esse lugar novamente. E o nosso problema é que a gente ora para Deus por alegria, como se Deus fosse fazer chocolate cair do céu. Mas a nossa oração tem que ser por mais sabedoria. Se Deus te der mais sabedoria, você vai aprender a tomar as decisões corretas, você vai aprender a fazer as escolhas corretas. Meus irmãos, tudo na vida tem um preço. Você está lá no seu trabalho, tenho certeza que não é todo dia que você acorda animado para ir trabalhar. Assim como não é toda semana que você está animado para ir no grupo de discipulado. Mas deixa eu falar, no seu trabalho você não falta, mas no grupo de discipulado você falta, né? Por quê? Você está pagando preço pelas coisas erradas. Você está priorizando as coisas erradas.
Você acordou cansado no domingo, é muito fácil você faltar na igreja. Mas segunda você está lá no seu trabalho. O que tem sido prioridade para você? E aí depois você reclama. Poxa, eu não estou me sentindo bem, estou me sentindo sozinho, não tenho alegria, não tenho satisfação. Estou me sentindo angustiado, estou me sentindo triste, estou me sentindo ansioso, estou entrando em depressão. Mas você não tem orado para Deus por sabedoria. Você tem escolhido as suas prioridades com aquilo que você acha que vai te fazer mais feliz. E você acha que tá bom. E depois ainda você tem coragem de culpar Deus pelas suas próprias escolhas. E eu queria só terminar citando um versículo para vocês aqui, e algo que Deus falou comigo. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria falar essas palavras que Deus falou comigo ao longo dessa semana. Se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerão em você. Você dará muitos frutos. Algumas vezes você vai ser podado, mas você não será cortado fora. Se você permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em você, haverá um constante fluir de alegria na sua vida. Assim como a videira e seus ramos, você terá o que você precisa. A alegria vai fluir de um lugar de descanso e confiança em mim, não no seu próprio esforço, e não vai depender de algo acontecer. Se acontecer, amém. Permaneça em mim e deixe as minhas palavras permanecerem em você. Salmos 16:11 fala assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Amém, Senhor.